Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Gabriel, passando aqui para trazer um relato sobre as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Estou aqui na sala de casa e eu queria falar um pouco sobre o que me levou a fazer parte do Ministério de Madureira. No ano de 2017, eu já vinha orando a Deus, pedindo ao Senhor um direcionamento. Eu pertencia a outro ministério e pelas amizades que eu já tinha dentro do Ministério de Madureira, já tinha alguns amigos, eu tinha um desejo no meu coração e eu vinha orando ao Senhor, pedindo a Deus um direcionamento. E passou-se 2017, 2018, 2019 e em 2020 eu tomei a decisão, orando a Deus, observando o ministério, o valor que o Ministério de Madureira dá aos seus obreiros. Eu tomei a decisão, junto com a minha esposa, diaconisa Esther, de fazer parte da Nação Madureira. E através de um amigo, o diácono Alex, eu conheci o pastor Frank, um grande homem de Deus também, do Ministério de Madureira, e através do pastor Frank conheci o nosso pastor presidente, o nosso pastor Rosivaldo. E quando eu conheci o pastor Rosivaldo, me identifiquei muito com ele, com a sua conduta, o seu jeito, um grande homem de Deus, e passei a fazer parte do Ministério de Madureira, E a gente já está aí, vamos completar 2 anos no ministério, um ministério que me abraçou, que me recebeu e que eu sinto um grande apreço, um grande carinho, como uma família de verdade, A gente começou o nosso ministério, eu tinha 15 anos de idade quando eu entreguei minha vida para Jesus, E quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu fui direcionado a viver uma vida de oração, uma vida de propósito, e aprendi muitas coisas no ministério a qual eu pertencia. Pastoreei 2 vezes uma congregação, a mesma congregação pastoreei 2 vezes, e pastoreei 2 pontos de pregação também no interior, na estrada da Alça Viária, num lugar chamado Caeté e outro chamado Turuí, interior de Barcarena. No total foram 4 vezes que eu tinha pastoreado. Todas elas foi mais de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. E a gente sabe, nós que temos essa chamada, essa missão, enfrentamos muitas lutas, adversidades, dificuldades. Inclusive, no final do meu último mandato, na obra a qual eu pertencia, o ministério que eu pertencia, eu adoeci de tuberculose. Fiquei muito doente. E quando eu vim para o Ministério de Madureira, eu vim doente, Eu estava doente já, passei 6 meses no tratamento, tomando medicamentos. Não foi fácil, muitas lutas, muitos desafios, mas o Senhor sempre nos sustentando. Então, resumidamente, enfrentei muitas guerras no meu ministério. Cheguei a ser expulso de casa, na minha mocidade. Quando eu aceitei Jesus, eu vivi uma vida de oração de uma forma que eu fui provado duramente, fui expulso da minha própria casa, fui morar com o meu pastor, mas sempre superando, e graças a Deus a minha família se converteu, se entregou para Cristo, Eu casei com quase 24 anos, de idade, estava com 23 para 24 anos de idade, com a irmã Esther. E foi um casamento abençoado, uma mulher também de Deus, uma mulher que tem me acompanhado, tem servido a Deus, tem buscado a Deus junto comigo. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito no meu ministério e na minha família, E quando se fala da congregação Monte Sinai, no Ministério de Madureira, a gente está vivendo milagres, porque eu ainda assumi o trabalho ainda com sintomas de enfermidade, de tuberculose, muitos sintomas, tomando medicamento, e ainda estava me recuperando, muito debilitado, mas eu obedeci o chamado, fui convocado pelo pastor Rosivaldo e obedeci o chamado de Deus, e começamos do zero, Todos sabem, a obra estava fechada, nós teríamos que reabrir o trabalho, e o Senhor tem feito grandes coisas,
tem enviado pessoas maravilhosas que têm nos apoiado, que têm ombreado conosco. E era apenas uma construção, né, uma pequena coberta, bem antiga já, né, uma coberta de um telhado de uma antiga igreja. E ali eu decidi começar a fazer os cultos, né? Começamos a fazer cultos, evangelizar, orar pelas pessoas enfermas, pelos oprimidos, levar o ID de Cristo, pregar o verdadeiro evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, anunciando o ano aceitável do Senhor, anunciando as boas novas. E eu acredito que quando nós levamos o trabalho de Deus a sério, com compromisso, a honra de Deus vem. E Deus tem nos honrado muito, estamos construindo, já batizamos mais de 15 novos membros, né? E no total nós temos em torno de 40 membros atualmente na casa do Senhor. E isso é uma conquista muito grande. Na verdade, a minha maior conquista não é a construção do templo. A minha maior conquista é o número de almas que nós temos ganhado para Cristo. Porque nós sabemos que no arrebatamento a igreja não sobe. A igreja, no sentido prédio, não sobe, a construção fica. Mas o organismo espiritual, a organização espiritual da igreja, os crentes, os servos de Deus, né? Eles sim subirão. E a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Então eu tenho pedido muito a Deus sabedoria para ganhar almas para o reino de Deus, para levantar novas lideranças. E Deus tem levantado. Nós temos o grupo de homens, soldados de Cristo, temos o círculo de oração, Chama Viva, temos o grupo de jovens, Geração Samuel, temos grupo de criança, e tem sido maravilhoso todas as experiências que nós estamos vivendo ao longo dessa trajetória aí de 12 meses que nós completamos, né? Nós completamos um ano, dia 9 de junho, só que a nossa festa é comemorada no dia 11, porque é uma festa a nível de campo. Então é um momento de muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E a minha maior realização no momento é que o Senhor tem nos dado almas. E eu observo que o quanto Deus é maravilhoso, não pelos bens materiais que Ele tem nos dado, mas pelas almas que Ele tem nos dado, porque as almas são eternas. Os bens materiais são passageiros, mas as almas são eternas. Então, para mim, é uma honra, um privilégio muito grande ser um pastor hoje no Ministério de Madureira. Fui consagrado a pastor dentro da convenção do ministério e louvo a Deus pela vida do meu pastor-presidente, pastora Rosa. Louvo a Deus pela família do pastor-presidente, o Rodrigo em especial também, que é como um irmão para mim, e todo o campo, todo o ministério, todo o corpo de obreiros que tem nos abraçado, nos apoiado desde o princípio dessa caminhada no Ministério de Madureira, né? E me fizeram uma pergunta sobre o testemunho de um pastor, né? O testemunho, se ele conta. Com certeza o testemunho de um pastor, de um crente, de um servo de Deus, ele conta muito, né? Porque falar todo mundo fala, né? Mas são os nossos comportamentos, são as nossas atitudes. A Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore pelos frutos que ela produz. Então, uma pessoa que não tem um bom testemunho, uma pessoa que não tem bons frutos, ela não consegue manter a obra de pé, ela não consegue manter um rebanho na presença de Deus. E eu tenho me esforçado para ter um bom testemunho diante de Deus e diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar aqui a minha fala, em poucas palavras, avaliando o Ministério de Madureira e avaliando a minha liderança, que é o nosso pastor-presidente, juntamente com a mesa diretora, com todos os pastores, diáconos, todo o corpo, em modo geral, eu me sinto muito feliz. Eu sempre dizia, eu quero estar no ministério que me valorize, que me ame, que me respeite, que me tenha como família. E eu tenho esse sentimento, eu sinto isso dentro do Ministério de Madureira. Então eu tenho buscado dar o meu melhor. Muitas das vezes, mesmo doente, a gente ia fazer culto pegando chuva. Algumas vezes, aliás, muitas vezes, quando chovia, a igreja alagava e a gente tinha que secar a igreja, ou então fazer o culto a si mesmo. Mas não deixamos de fazer a obra de Deus, não deixamos de fazer as campanhas de oração do meio-dia. E hoje nós estamos comemorando esse dia de uma pré-inauguração. E eu acredito que na inauguração do ano que vem
se Jesus não voltar, será muito mais glorioso que no dia de hoje. Então eu louvo a Deus pela oportunidade que eu estou tendo no Ministério de Madureira, e um sonho também que eu realizei nesse último dia 5 de junho, que foi fazer o batismo nas águas. Para mim foi histórico, ficou marcado na minha vida. Foram 9 almas que nós batizamos da congregação Monte Sinai, dentre elas uma irmã minha, e para mim isso é maravilhoso, não tem como dimensionar em palavras a maravilha de Deus. Então que Deus continue abençoando o Ministério de Madureira, que Deus continue abençoando meu pastor presidente, pastor Rosivaldo, pastora Rosa, toda a sua família, que Deus continue abençoando a congregação Monte Sinai. Conto com as vossas orações, e eu tenho certeza que até o arrebatamento, até o dia do arrebatamento, nós faremos uma grande obra para o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.